Hoje eu vim falar com você sobre paradigmas de programação. O que é um paradigma de programação e como que ele se relaciona com as linguagens de programação. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu vejo que tem muita confusão na internet em relação a esses termos. Tem muita gente que não entende muito bem como que essas coisas estão relacionadas. A gente escuta sobre programação orientada a objetos, a gente escuta sobre programação funcional, sobre programação imperativa, programação estruturada, programação lógica e uma série de outros termos. E muitas vezes a gente não compreende como que essas coisas realmente funcionam, como que isso está relacionado às linguagens de programação. Então já vamos começar com um exemplo pra gente entender logo de cara o que eu tô falando. Vamos pegar, por exemplo, a linguagem de programação Java. Se tivesse lá na sua prova uma questão assim: Java é uma linguagem de programação imperativa, estruturada, orientada a objetos ou funcional? O que você responderia? Bom, tá lá na primeira linha da Wikipedia a resposta, né? Tá lá escrito: Java é uma linguagem de programação interpretada e orientada a objetos. Então, óbvio que a resposta é orientada a objetos. Mas será que Java é orientada a objetos? Eu vou te dar um exemplo. Suponha lá que na hora de resolver o meu problema, de implementar meu algoritmo, eu fiz a seguinte solução em Java. Eu criei uma classe, dentro dessa classe eu criei um método main, public, static, void main, aquela coisa toda, e dentro desse método eu joguei todo o meu código, todo o código ficou lá dentro, todas as variáveis, todos os loops, todos os condicionais, tudo ficou dentro do método main. Esse estilo de programação, esse código, ele se parece mais com um código orientado a objetos ou com um código imperativo? O que você acha? Vamos supor que no momento futuro eu percebi que eu estava tendo muita repetição de código, eu estava repetindo muitos loops, muitas variáveis, e daí eu decidi tirar algumas variáveis ali da main e declarar como variáveis estáticas, variáveis de classe ali. Tem uma classe só. Eu decidi colocar essas variáveis lá como variáveis estáticas e peguei alguns procedimentos que eu queria reusar, né, alguns conjuntos de instruções que estavam ali na main e criei alguns métodos estáticos, algumas funções ali para eu chamar localmente para poder ter um pouco mais de modularidade. Será que agora eu estou mais próximo da programação estruturada ou da programação orientada a objetos? E se por fim, vamos adiante ainda, a gente vai mais fundo, se por fim, ao invés de a gente usar variáveis estáticas, a gente acrescentasse um final nessas variáveis, transformando-as efetivamente em constantes. E a gente garantisse que de alguma forma esses procedimentos que a gente criou para nos ajudar, eles são livres de efeitos colaterais. Eles não escrevem na tela, eles não mandam e-mail, não salvam em arquivo, eles simplesmente avaliam uma expressão e retornam um resultado. Será que agora a gente não está mais próximo da programação funcional do que da programação orientada a objetos propriamente dita? Então é justamente essa a ideia. Esse exemplo eu acho que sintetiza bem aquilo que eu queria te explicar, que o paradigma de programação ele está muito mais próximo de um mindset, está muito mais relacionado a como que a gente resolve os problemas, como que a gente pensa nos problemas. Se a gente pensa nos problemas mais como uma sequência de passos que nós temos que executar para chegar a uma solução, ou se a gente pensa nesses problemas de uma forma um pouco mais declarativa, que a gente se aproxima mais do paradigma funcional, se a gente pensa mais com imutabilidade, recursão, enfim, com outras características. Então o paradigma de programação é uma forma de pensar, independente da linguagem que você usa, seja ela Java, Python, C, C++, C Sharp, JavaScript, PHP, não importa. Independente da linguagem de programação que você usar, eu ouso dizer que, via de regra, a gente pode programar usando qualquer paradigma de programação. E é muito importante a gente entender esse conceito, porque isso explica muitas vezes por que a gente tem dificuldade em aprender determinadas linguagens. Uma vez que a gente aprende uma linguagem que usa, por exemplo, o paradigma orientado a objetos, vamos supor que você já sabe Java. Aprender uma linguagem como Python ou como Ruby, que também são linguagens que têm suporte à orientação a objetos, é muito mais natural. Basicamente, a diferença vai ser sintática. A gente vai sair de uma linguagem onde a gente escrevia, de repente, class, para outra que a gente vai escrever def. A gente vai sair de uma linguagem onde a gente usava colchetes e ponto vírgula para uma outra linguagem onde a gente vai usar indentação para definir o escopo. Então a diferença é muito sintática. É completamente diferente de quando você sai de uma linguagem imperativa e vai para uma linguagem funcional, por exemplo. Porque agora a mudança não é só uma mudança de sintaxe, não é só uma mudança de como eu vou escrever as palavras-chave, quais são as keywords que a linguagem de programação me provê para resolver o meu problema. Agora o problema é muito mais embaixo. Agora eu tenho que transformar a minha forma de pensar, eu tenho que abrir a minha mente para reaprender a programar, caso eu só conheça o paradigma de programação imperativa. Então era isso, gente. Nesse primeiro vídeo eu quis fazer assim um vídeo mais curtinho, explicando essa diferença conceitual, porque nos próximos vídeos eu vou me aprofundar um pouco mais em cada um desses paradigmas, explicar como que cada um deles modela essas soluções e quais são as diferenças e semelhanças entre cada um. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco da confusão que há em torno desses dois assuntos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda a gente na divulgação do canal. E se inscreva no canal para você ser notificado e receber quando vierem os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.